Então, boa noite a todos. Hoje estamos dando continuidade na nossa jornada, né, em prol do Setembro Amarelo, a jornada que a gente chama de A Linguagem do Amor, Lições para as Famílias, que é em alusão ao Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Como eu comentei na live anterior, né, que foi a nossa live, a primeira live dessa jornada, todas as nossas lives foram escolhidas com o objetivo de conscientizar, de apoiar, de prevenir, trazendo para as famílias estratégias e ferramentas para fortalecer emocionalmente os filhos, para ajudá-los a desenvolverem o gerenciamento das emoções a curto e a longo prazo. Então, nós vamos falar de amor, de pertencimento, de respeito mútuo, de limites, acima de tudo, de bons posicionamentos, só de coisas positivas, porque para nós é assim que evitamos a angústia, a depressão e, consequentemente, o suicídio. E hoje falaremos sobre a arte de se comunicar com nossos filhos. A live traz recursos e estratégias educacionais de comunicação para melhorar o relacionamento dos nossos filhos. Com a comunicação familiar adequada, é possível resgatar sentimentos de pertencimento, de valorização, melhorar a autoestima, demonstrar amor e reconhecer como indivíduo único. Então, a comunicação ela é muito importante. Então, o nosso objetivo é contextualizar tudo isso e trazer maneiras para prevenir conflitos e, principalmente, de conseguir uma comunicação assertiva. Né? A maioria das famílias, meu filho não me ouve, meu filho não me obedece. Então, será que o problema não está sendo na comunicação? Então, para a gente ouvir um pouquinho sobre esse assunto, vamos conversar com o Dr. Osmar Ventris, que é promotor de cultura de paz, facilitador de justiça restaurativa, de círculos de construção de paz, constelação sistêmica familiar, mediante técnicas de comunicação não violenta, inteligência emocional, inteligência espiritual, mediação e conciliação. Então, não é pouca coisa, né, gente? Ele tem bastante conhecimento e vai compartilhar aqui com a gente. Boa noite, doutor Osmar. É um prazer enorme ter você aqui com a gente, compartilhando um pouco de tanto conhecimento que o senhor tem. Gratidão imensa por o senhor estar aqui conversando com as nossas famílias. Então, vamos começar o nosso bate-papo? Vamos. Obrigado então, pelo convite. Eu é que agradeço a oportunidade de estarmos conversando com as pessoas e levando informações, né? Porque a informação é que nutre o comportamento, né? Exatamente, exatamente. E é com informação também que a gente previne tudo, né? Todas as coisas ruins. Uhum. E é esse o nosso objetivo, é essa prevenção, é informação, não só dos nossos alunos, né? Mas das famílias também, né? Todos esses projetos nossos fazem parte de um projeto que chama Universidade da Família, que é justamente trazer essa informação para auxiliar as famílias nessa missão difícil, aí, desafiadora, digamos assim, de educar. Então, seja muito bem-vindo, doutor Osmar, e pode começar. Vamos lá, o que o senhor tem para falar para a gente hoje? Bom, em primeiro lugar, parabenizar, tá, a escola pela iniciativa e pela importância dos temas que tem trazido à baila. E falar sobre o Setembro Amarelo, não é? É de suma importância, porque até recentemente era considerado um tabu, e ainda para muitos é um tabu. Mas é muito importante falar, porque falando as pessoas aprendem a identificar situações e a prevenir. Somente hoje, até terminarmos o programa, cerca de 32 brasileiros vão suicidar-se. Tá? A média está sendo essa, por dia, 32 brasileiros. Lembrando que cada homem que concretiza o suicídio, há 3 tentativas de mulheres. Tá? O homem ele conclui o suicídio com mais efetividade do que a mulher, porque o homem usa a arma, é mais contundente. E a mulher procura outros caminhos, como ingestão de remédios e etc. Então, dá para socorrer ainda. Agora, o que é interessante é o seguinte: o suicídio ele é 90% evitável. Então, de cada 10 suicídios, 9 dá para evitar. Uhum.
Então, daí a importância do Setembro Amarelo, daí a importância de conversarmos, e daí a importância de falarmos exatamente como podemos conversar com os nossos filhos. Porque, veja bem, hoje o grupo de risco maior são homens da faixa de 15 a 32 anos. 15 anos, o número de suicídios de pessoas de 15 anos é muito alto, e são adolescentes que ainda estão na esfera da proteção paterna, né? Do lar, não é? Então, daí você começa a ver a importância de falarmos sobre isso. Você imagina a situação do pai e da mãe em que o filho tentou suicidar-se ou se suicidou, não é? A sensação desses pais qual é, não é? Então, mas como evitar? Não é? Então, a conversa nossa vai ser direcionada nesse sentido, não é? Maravilha. Como nós podemos interpretar isso? Não é? Doutor Osmar, só um detalhe que eu esqueci de comentar no comecinho, pessoal, podem participar da nossa conversa, façam as perguntas, que isso aqui vai ser um bate-papo mesmo, a ideia é a gente estar ajudando e vocês podem estar, e vocês participando, tá bom? Que o doutor Osmar vai respondendo isso. Então, como o senhor estava dizendo, né, essa questão do suicídio, é por isso que a gente está fazendo essas ações, né, como o senhor disse, é evitável. Então, qual que é o objetivo do colégio? Como a gente trabalha com jovens, né, e a gente sabe desse número, hoje o suicídio é a segunda causa de mortes, então o número é muito elevado mesmo. Então, para nós, como educadores, nossa ideia é que não chegue nesse ponto de estar doente, né? A gente dá esses subsídios para as famílias para justamente eles terem relações melhores com seus filhos e principalmente para ajudá-los a ter um fortalecimento emocional, né? Um emocional mais saudável. Então, nossa ideia não é só trabalhar o cognitivo, mesmo dentro do colégio, né? É o emocional também, que aliás um influencia o outro, né? O emocional influencia o cognitivo, nas notas, literalmente. Então, essa que é a ideia, né? Foi legal essa introdução para a gente ter uma noção da situação que a gente está, o nosso cenário, né? Que é real, temos que falar sobre isso, mas e o nosso objetivo é esse, é não chegar nesse ponto, né, doutora Osmar? A gente trabalhar estratégias para que esses jovens não se adoeçam. Perfeito. E vamos lembrar o seguinte, é muito raro acontecer uma tentativa de suicídio em que não tenham sido externalizado algum sinal antes. É muito difícil, tá? Então, inclusive as ações violentas de jovens entrando em escola, atirando, não é? Já comentamos isso em outras vezes, que um departamento de investigação dos Estados Unidos apurou que a maioria deles agiu dessa forma por não se sentir pertencendo à escola, ao grupo, né? E aí agiu dessa forma. Então, vamos partir do seguinte. Vamos contextualizar que o pensamento nosso ele ganha uma amplitude, ele ganha asas, né? O pensamento voa, não é? E quando o pensamento começa a ganhar dimensões, ele manda na pessoa. E é interessante nós observarmos o seguinte: o pensamento é mutável. Nós mandamos em nosso pensamento, se nós soubermos como fazer. Presta atenção. Quando a gente é convidado, né, principalmente as mulheres, é convidada para um casamento, o que a mulher faz? Ela abre a porta do guarda-roupa, cai um monte de roupa em cima dela, e ela põe a mão na cabeça e fala: meu Deus, estou sem roupa. Certo? Então, o que acontece? No pensamento vai ser uma festa, vai ser, né, vai ter as amigas, coisa e tal, tem que se produzir, não é? O homem já pensa que vai ter cerveja, vai, não é? E começa a se preparar. No pensamento, tá? As coisas ganham uma dimensão até mágica. Aí chega no dia do casamento,
está chovendo, esqueceram de pôr a cerveja no gelo, tá? O sapato da noiva super Nossa. apertado, ela tira o sapato no meio do casamento e anda erguendo o vestido para cima, para baixo, tá? E diz que é o dia mais feliz dela. Então, imagina você, a realidade não bateu com o pensamento, tá? Muito bem, só que tem o lado mais grave. E esse é um fato concreto que eu vou falar, tá? Um guarda municipal no estado brasileiro, ele vivia com uma dificuldade muito grande com a família e ele conseguiu apaziguar tudo com a sogra, a esposa, e ele estava vivendo um momento muito feliz da vida dele. Mas em serviço, ele praticou um ato ilegal e grave, no impulso, tá? E aí ele voltou para casa, se trancou no quarto, pôs a mão na cabeça e ficou pensando: meu Deus, e agora? Se o meu comandante descobrir, isso daí vai dar processo, isso vai dar exoneração, eu vou perder o emprego. E justo agora que eu consegui resolver com a minha família, justo agora, a minha sogra vai cair de pau em mim, eu vou perder minha esposa, eu vou perder meus filhos, não é? E, por um acaso, tá? Um colega chegou no momento que ele já estava levando a arma para a cabeça. Mas por que ele estava levando a arma para a cabeça? Porque no pensamento dele não tinha saída. Era a forma como ele estava achando para sair desse problema, evitar o problema ou não sofrer as consequências do problema, enfim. Só que isso era no pensamento dele. Porque o que aconteceu na realidade? O comandante tomou conhecimento, instaurou os procedimentos administrativos de praxe, e nos procedimentos administrativos ficou constatado que aquela ação dele era a ação que tinha que ser desempenhada naquele momento diante de risco que terceiros estavam enfrentando. Olha como o pensamento dele não bateu em nada com a realidade. Nossa. E isso acontece com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, com os nossos alunos. Uhum. No pensamento deles, a coisa vai crescendo, vai ganhando uma dimensão. Quantas vezes, Fernanda, nós postergamos tomar uma decisão, solucionar alguma coisa, e pela dificuldade aparente, e quando a gente vai resolver, a gente fala assim, puxa, mas se eu soubesse que era tão fácil, eu já tinha feito antes. É verdade. O Entendeu? pensamento não é real. O pensamento não é real. Tá? Agora, a questão é a gente ter informações e um autocontrole, que é muito difícil, daí a necessidade de sabermos para podermos chegar no adolescente e ouvir o que ele tem a dizer, certo? Para poder chegar e falar assim, autolar pensamento. Quem manda em você sou eu. O que foi que eu fiz? É isto. Tá. É caso de arrumar um advogado? Vou arrumar um advogado. É caso de arrumar um psicólogo? É caso de eu conversar com a família? Então, você trazer a situação para a realidade. O que eu devo fazer? Mas quem está sofrendo isso dificilmente vai fazer isso. Tá? Então, traumas, né? Tenta imaginar uma situação de uma adolescente que está namorando, envolvido, entendeu? E há um bom tempo com alguém, e de repente esse alguém é visto com outra, e como fica naquele momento esse trauma da decepção? Porque o problema aí não é o fato em si, é a autoestima. Exatamente. Você está entendendo? E Sim. Quando a coisa volta para dentro da gente, é que o pensamento começa a dominar. Não, mas eu também não mereço, eu também sou feio, eu também sou isso, eu sou rejeitado, eu sou aquilo, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com as falas das pessoas, tá? Eu não vou mais atrapalhar vocês, eu sou um empecilho na vida de vocês, tem dia que eu tenho vontade de sumir. Então, essas 3 falas que eu dei agora, se você, pai, ou você, mãe, ouviu do seu filho, é um sinal de alerta.
Olha, pai, eu acho que eu sou um empecilho, sem eu vocês viveriam melhor. Olha, eu vou arrumar minhas coisas e vou embora. São falas que parecem soltas, parecem sem significado, mas que requer uma conversa. O ser humano tem necessidade de, através da fala, exteriorizar sentimentos. Quando ele não tem a oportunidade de exteriorizar o que ele está sentindo, o pensamento irá dominá-lo e ele vai tomar decisões drásticas. E vamos deixar bem claro desde já: nenhum suicida tem ideia de morrer. A ideia do suicida é se livrar de um trauma, de uma dor intensa, de uma coisa que ele não consegue solucionar, da vergonha, da culpa, entendeu? Mulheres vítimas de abuso sexual, a autoestima dela cai de tal forma que ela tem propensão a tomar remédios de monte para tirar a vida, mas não é tirar a vida, é tirar aquela dor que está consumindo, entendeu? Então, o suicídio é um ato de desespero para se livrar daquilo que está machucando psicologicamente e fisicamente também. Pessoas que sofrem dores muito crônicas, elas também, para se livrar daquela dor, pensa em tirar a vida. E teve um comentário aqui da Marli, que na adolescência tudo é muito maior, insuportável, né? É necessário obter o apoio da família, mas nem sempre isso acontece. E tem a questão, inclusive, como o senhor já comentou, do pertencimento, não só na família, mas o pertencimento do grupo, né? Da sociedade, da escola. É nessa fase, principalmente da adolescência, né? Eles têm muitas influências. A mídia influencia muitas vezes negativamente. Então, é uma fase que as famílias precisam realmente estar bem mais atentos, né? E é o seguinte, estar atento não é ficar dando conselho, passando sermão e falando, mas eu não te avisei, eu já enjoei de falar para você, você parece que não me ouve, tá? E não ouve mesmo, tá? Por quê? A pessoa, para se sentir pertencendo, ela tem que ser ouvida, tá ok? Então, em constelação sistêmica, a gente aprende as chamadas 3 leis do amor, não é? Que Bert Hellinger, que criou esse modelo de terapia. Muito bem. Quais são essas 3 leis do amor e quais são as consequências? Primeira lei do amor é a lei do pertencimento. Essa lei não está escrita em lugar nenhum, mas em todo o planeta é assim que funciona. Está, né? Como diz um amigo meu, está no ar. Então vamos lá. O que é a lei do pertencimento? Todos que nascem têm direito de pertencer à família. Todos que frequentam a escola têm direito de pertencer à escola. Os professores têm direito de pertencer ao grupo de professores que dão aula naquela escola. Essa sensação de pertencimento é que faz a pessoa ser mais participativa e mais comunicativa. E a sensação de pertencimento eleva a autoestima e também a autocrítica, porque ela quer pertencer, então ela também se autoavalia. Muito bem. Quando a pessoa se sente não pertencendo, e aí que vem o cuidado. Adolescentes que ficam trancados no quarto o tempo todo. Muitas vezes os pais acham que é opção. Às vezes não é bem opção. Por isso que tem que conversar para saber o que ele está sentindo. Oi, filho, como que você está se sentindo hoje? Tudo bem? E na escola, filho, como é que foi? Tá? E deixa ele falar. Mas não interrompa. Não interrompa o filho. Se ele estiver falando bobagem, não interrompa. Os meus filhos,
Não que eu fui uma perfeição de pai também, não, viu, gente? Os meus filhos, eu sempre falava para eles, por mais errado que seja a sua conduta, seja o primeiro a falar para mim. Porque se a direção da escola me chama para falar sobre uma conduta sua e eu for pego de surpresa, pode ser que o meu sangue suba. E aí eu vou ter uma reação que vocês não vão gostar. Mas se vocês vierem e conversarem comigo e a direção da escola me chamar, eu vou já estar sabendo, aquilo não vai me impactar e eu vou ter um outro tipo de diálogo com a direção. Vamos supor que você causou um prejuízo para a escola, tá? Então eu já vou e vou me predispor a reparar e também a conversa que eu vou ter com vocês será de um outro nível. E aí o que acontecia? Eram 3 filhos, tá? Quando um fazia a coisa errada e o outro contava o que o outro fez, dava briga. Porque ele queria contar o que ele fez de errado. Você está entendendo? Entendi. Ele não aceitava que o irmão viesse contar. Você entendeu? Exatamente. E desta forma, eu fiquei sabendo de coisas assim. Eu fiquei sabendo do primeiro beijo da minha filha, que para o pai é uma coisa complicada, ainda mais da minha geração. Você está entendendo? Mas eu fiquei sabendo, mas eu nunca interrompi. Porque se eu interrompesse para dar sermão, dar aconselhamento, eles perdiam a confiança em mim. Exatamente. Agora eu vou passar um diálogo para vocês, é um diálogo real, tá? Até a minha filha vai ver isso daqui e ela vai lembrar. A minha filha tinha 12 anos de idade. E ela chegou em mim um dia, falou, pai, preciso conversar. Fala, filha. Pai, eu vou fazer uma coisa muito errada. Eu sei que é errada. E é errada, inclusive, para a minha idade, pai. Mas eu estou decidida a fazer. O que você acha, pai? Ai. Aí eu olhei. Então, esse ai seu, ele é bastante emblemático. Aqueles que estão nos assistindo, o que passaria pela sua cabeça se a sua filha chegasse em você e falasse isso? Não é? Aí eu parei, pensei e falei, filha, o pai vai falar só uma coisa para você. Tudo nesta vida tem preço. Se você fizer, vai ter um preço. Mas como você já pôs na cabeça, se você não fizer, vai ter um preço. Você agora vai ter que pagar um preço. A questão, filha, é saber se você tem condições de pagar o preço. Então, veja bem, se você vê um par de sapato e gosta, e pergunta o preço, e acha que é compatível com o que você quer pagar por ele, você paga. Mesmo que seja caro. Mas você fala, vale, eu vou pagar esse preço. Agora, ele pode ser baratinho, mas você fala, não vale tudo isso, eu não vou pagar esse preço. Então, é isso. Ela olhou para mim e falou, mas pai, qual seria o preço? Falei, depende do que você vai fazer. Se for uma coisa que vai magoar teu pai, tua mãe, teus avós, nós vamos ficar muito tristes. Vai doer muito para nós. E lógico que você vai sentir essa dor nossa também, porque nós estamos todos juntos. Tá? Se for uma coisa que as mães da sua colega, das suas coleguinhas reprovarem, com certeza as mães delas vão chegar para você, para as filhas delas, e vão falar, não quero mais que você ande com a fulana. Então você pode perder a amizade. Pode ser que você saia machucada. Então, depende do que você fizer, o preço vai ser a repercussão disso. Agora, se você achar que você tem condições de pagar o preço, que vai ser muito caro, vai doer, vai machucar todo mundo, pode ser que você seja até penalizada, eu não sei. Mas se você achar que você tem condições de pagar o preço, filha, eu só quero que você saiba uma coisa. Eu sou seu pai porque deve e é. Segundo, o preço é passageiro. Vão esquecer. Se é daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, isso seu pai não sabe dizer. Mas vai ser passageiro. Porque tudo na vida é passageiro. Aí eu questionei, você sabe quem ganhou a medalha olímpica de natação na última Olimpíada? Você sabe quem foi campeão de tal na última Olimpíada? Não.
Mas no dia foi uma festa, na imprensa, em todo lugar. Tudo é passageiro. É verdade. Ela ficou pensando. Aí, no dia seguinte, ela veio, pai, eu pensei, eu não tenho condições de pagar o preço, pai. Falei, então agora você vai pagar o preço por não fazer, porque você pode ficar na cabeça, falar, eu deveria ter feito, mas que assim seja. Aí você pergunta para mim o que ela queria fazer. Até hoje eu não sei. É a porque se ela né? não falou, ela não queria falar. É. Você está entendendo? Sim, mas só dela ter pedido esses conselhos, mesmo sem falar o que era, ela confiou no senhor, né? Então, o pessoal tá colocando aqui, né, que ó, os filhos, a Ju Vasconcelos colocou, os filhos não pode ter medo dos seus pais, mas sim respeito, né? A Karina também colocou que a base da educação é o diálogo. Então, o pessoal tá participando aqui, estão achando interessante justamente essa questão. Eu sempre digo assim, que tudo tem consequência, que pode ser positiva ou negativa. É o preço. E cada escolha que você faz, você renuncia a outra, né? Então, mesmo quando você não escolhe fazer alguma coisa, você já está fazendo uma escolha de renunciar a fazer aquilo, que foi o caso da sua filha, esse exemplo. Então, é muito importante a gente pensar antes de desfazer. Eu tenho uma frase que eu acho que a vida é feita de escolhas, o tempo todo você está fazendo. E por isso que é importante eles entenderem que tudo tem consequência mesmo. Ô, Fernanda, e quantas coisas nós não sabemos que é errado e fazemos? Por exemplo, nós sabemos que refrigerante faz mal. É verdade. Certo? Nós sabemos que fumar faz mal. Nós sabemos que bebida alcoólica faz mal. Entendeu? Então, tem muitas coisas que nós fazemos. E coisas mais graves, entendeu? Entrar com o carro na contramão, estacionar. Nós fazemos coisas erradas. Porque nós optamos em fazer, não que nós desconhecemos. Então, por que eu estou tocando nesse assunto que nós fazemos? Se nós sabemos que nós fazemos, por que não ouvir o filho, ouvir o marido, ouvir a esposa com empatia? Não, ela quer fazer coisa errada, mas eu não vou julgá-la. Porque isso que eu fiz, tá? É não julgar. Eu não julguei ela em nenhum momento. E isso a gente tem que ter força de vontade. Principalmente, veja bem, eu tenho 66 anos de idade. Então, a minha geração é um pouco mais passadinha, tá? Um pouco mais conservadora. E você ter uma filha de 12 anos que vem e fala assim com você, a pergunta natural que surge para qualquer mãe e para o pai é: o que é que você está querendo fazer, menina? Então, quando o senhor fala de empatia, o que mais as pessoas dizem é: o que é empatia? É se colocar no lugar do outro. Mas acho que quando o senhor fala de comunicação empática, acho que é muito mais do que isso, né, doutor Osmar? É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. E é interessante pelo seguinte: é você ouvir sem julgar, sem condenar e sem aconselhar. Eu só mostrei para ela o seguinte: quando eu dou aula de direito, né, de direito penal para guardas municipais, eu falo para eles o seguinte: a lei é proibido matar alguém? Né? Muitos levantam a mão, acham que é proibido. A lei não proíbe ninguém de matar ninguém. A lei não proíbe ninguém de roubar, de fazer qualquer barbaridade. A lei não proíbe. Porque não adianta proibir. Está escrito lá, proibido estacionar. O cara está estacionado. Adiantou proibir. Entendeu? O que é que a lei diz? Bem claro. Matar alguém. Pena tal e tal. Só isso que diz. Fazer algo. E diz qual é a pena. Aí o que acontece? Você é livre para fazer o que você quiser. Entendeu? Você é livre, inclusive, para matar. Mas do que é que você não é livre? Para arcar com as consequências do que você fez. Porque ali diz matar alguém. E embaixo vem a pena. 10 anos, 15 anos, dependendo, até 30 anos de reclusão. Não tem jeito de fugir disso. Entendeu? Então, nós, seres humanos, nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos fazer o que quisermos. Nós somos livres.
Só não somos livres para arcar com a consequência. Entendeu? E então o que acontece? Dentro dessa liberdade que nós temos que aprender a colocar limites nessa liberdade através de conversas empáticas em que a própria pessoa que está nos ouvindo, seja os nossos filhos, seja a esposa, seja nossos amigos, a conversa empática conduza ele tomar uma decisão. Então, vamos voltar a esse exemplo que eu dei da minha filha. Quem tomou a decisão? Ela. Foi ela. Ela chegou... O senhor não interferiu, né? Entendi. Exatamente. Porque ela não fez o que eu pedi, não fez o que eu mandei, porque eu não pedi para ela fazer nada, não mandei ela fazer nada. Agora, pensando em uma situação, vamos achar um outro exemplo assim, que o jovem fez alguma coisa que não era o correto, e ele fez já, e ele foi contar para a família. Até como o senhor comentou que seus filhos faziam. Então, diante de uma conversa empática, então já aconteceu, o jovem já fez a escolha de fazer o que não devia. Como que essa família deve dar essa voz para esse jovem? Como que é essa reação da família? Ótimo. Do mesmo jeito, conduzir a conversa de tal forma que o jovem se responsabilize, tá? E muitas vezes, a hora que ele se responsabiliza, ele procura soluções para consertar o estrago que ele fez, dentro das possibilidades. Tá legal? Para usar um linguajar bem simples. Então, vamos lá. Pai, eu fiz isto e aquilo. Eu atirei pedra na vidraça da escola, moeu lá, né? Um exemplo bem simples. Muito bem, filho. Como que você se sentiu naquela hora? Então, agora você vai tentar se conectar com os sentimentos dele no momento. Antes de acusar, né? Ah, pai, naquela hora alguém falou alguma coisa para mim, eu fiquei com raiva, eu não pensei na hora, eu atirei a pedra. Aí quando bateu lá no vidro que quebrou, eu falei, danou, pai, quebrou. E aí eu vim para casa chateado, com medo, não sei o que você vai fazer, não sei o que a escola vai fazer. Então, você já está vendo o que está se passando no pensamento dele. Não sei o que vai acontecer comigo, não sei o que você vai fazer comigo, não sei o que a escola vai fazer comigo. Você está vendo que o pensamento já está começando a tomar conta? A ter asas. Entendeu? Então, fala, muito bem, filho. E como que você está se sentindo agora? Você está conversando com seu pai. Aí ele vai falar o que ele está sentindo, entendeu? Ó, pai, não é como eu pensava, eu estou vendo que dá para a gente conversar, eu sei lá o que ele vai falar, porque cada um é cada um, tá? Então, aí, na verdade, foi primeiro a conexão dos sentimentos, então a empatia seria isso, primeiro ele se conecta, para se conectar ele precisa entender o que o jovem está sentindo. Exato, e conforme ele fala o que ele está sentindo, ele também está refletindo o que ele fez. Ah, é verdade. Entendeu? Isso é verdade. Então, dá nome, né? Dá nome para o sentimento, isso é muito importante. Então, veja bem, você não está falando nada. Você só está perguntando, isso daí são perguntas abertas. Então, você só está perguntando dos sentimentos dele. Você não está falando que ele fez certo nem que ele fez errado. Você não está direcionando, né? Não, entendeu? Aí, e agora? O que você está sentindo? Ele fala. E o que você acha que nós devemos fazer agora, filho, diante dessa situação? Na sua cabeça, o que se passa? Aí você vai descobrir o que ele pensa em termos de solução, se ele não pensou nada, ou se ele está assumindo a responsabilidade, ou se ele está simplesmente querendo fugir da responsabilidade, ou, entendeu? O que é que ele está fazendo. Agora, dependendo das respostas que ele dá, tá? Se você vê que ele está assumindo responsabilidade, tá? Você incentiva ele. Sim. Encontrado uma solução, aí você pode chamar ele para conversar. Filho, olha, você viu o que aconteceu, gostaria muito que isso servisse de experiência para você. Eu acho que foi um sentimento muito chato que aconteceu com você. Foi, pai, foi muito chato mesmo. E deixa vir dele aquilo que você queria falar para ele. Certo. Você está entendendo? E essa solução encontrar juntos, né? Como resolver esse problema? Os dois juntos. Aí, veja bem, ele se sente pertencendo, ele não foi abandonado, isso que eu ia entendeu? falar.
A pertencimento. autoestima dele também não foi lá embaixo, porque já está lá embaixo. Você está trabalhando no sentido de recuperar a autoestima dele, Sim, entendeu? sim. Mas não está passando a mão na cabeça. É isso que tem que ficar bem claro, entendeu? O que é certo, o que é errado. Mesmo que todo mundo faça, o errado é sempre errado, tá? Então não tem que passar a mão na cabeça. Se conecta, procura a solução. Quando eu era... Meu pai foi criado na roça, meu pai não tinha conhecimento de nada, tinha conhecimento da vida. E eu fiz uma coisa muito errada na minha adolescência, na minha juventude, né? Eu peguei um carro lá sem ordem e acabei com o carro lá do homem lá. E eu estava apavorado, porque meu pai era bravo. Meu pai era muito bravo. E eu estava apavorado. E o meu pai foi chamado no serviço para vir, porque eu capotei o carro, sabe? Foi chamado no serviço para vir. E eu estava que nem um ratinho acuado no canto, sabe? Sei. Ele chegou, estendeu a mão e falou: filho, eu sou seu pai. Vamos resolver isso. Vem aqui. E eu fui. Essa imagem nunca saiu da minha cabeça. Filho, eu sou seu pai. Vamos resolver juntos? Tá? Porque eu destruí um carro que não era nosso. Entendeu? Nossa. E sem ordem do dono. Nossa. Tá legal? Então, e criei uma dívida de um carro para minha família. A consequência foi grande. Foi. Então, aí meu pai veio junto. Agora, depois que foi resolvido, aí o bicho pegou. o bicho pegou. Mas veja bem, no momento, ele não me passou sermão, ele não fez nada, entendeu? É isso. Agora, ele não passou a mão na minha cabeça. Exatamente. Então, essas questões da conversa empática, voltando um pouquinho lá no começo, que o senhor estava falando das leis do amor, do pertencimento. Então, através de uma comunicação empática, já é uma forma de você, dessa pessoa, ter o senso de pertencimento. Perfeito. Quando a pessoa se sente excluída, quer ver, só para ter uma visão um pouquinho melhor dessa questão do pertencimento, tá legal? A gente poder ir para frente. Uma família tradicional, tá? Que todo mundo é advogado. E tem um escritório tradicional, o filho é advogado. Um dos filhos resolve ser ator ou músico. A família olha assim, torto, não aceita, porque quebrou a tradição da família. E ele também não tem como conversar com os membros da família, porque todo mundo só sabe falar de direito, e ele quer falar de teatro, e teatro é uma coisa bem mais solta, bem mais, né? E ele não tem diálogo naquela casa. Aí ele vai o quê? Se trancando. E, de repente, ele se sente não pertencendo àquela família. Sim. Entendeu? Então, veja bem, que não foi uma exclusão por alguma coisa explícita. De ruim. Exatamente. Entendeu? E aí, quando ele começa a ter problemas, ele não consegue diálogo com a família. Porque ele se sente excluído, não é? E hoje, como todo mundo se tranca no quarto com videogame, com um monte de coisa, as famílias começaram a achar normal os filhos se fecharem. Só que são os pais que têm que procurar o diálogo. E às vezes não é fácil dialogar, porque eles dão frases muito curtas. Não, tô legal, pai. Entendeu? Então, é difícil, mas é responsabilidade, tá, dos pais, porque é missão dos pais o diálogo, não é educar. Então, filho, como que você está se sentindo hoje? Está tudo bem? Foi muito triste para nós, Fernanda. E na região, eu estava trabalhando com um grupo de músicos, né, uma banda, e de repente o baterista suicidou-se. Nossa. Foi um trauma para o grupo, porque o grupo não tinha prestado atenção nele. Entendeu?
Então, que grupo é esse? Eles se chamavam de irmãos. Que irmãos são esses que não conseguiu ver o que estava acontecendo com uma pessoa tão próxima ali, que todos os dias estavam juntos? E aí, que depois que acontece, que foram começar a prestar atenção nas falas dele. Uhum. Então, ele estava dando sinal. Então, pais que estão nos ouvindo, mães que estão nos ouvindo, chegar para o filho e usar essa expressão: o que você está sentindo hoje? Não como você está, porque todo mundo pergunta para a gente como a gente está, mas não quer ouvir a nossa resposta. É pro forma, entendeu? Se você chegar, oi, tudo bem? Ah, não, porque olha, esta noite você fala, meu Deus, por que eu fui Por que perguntar? perguntei? Certo? Então, É verdade. as pessoas, como está, é muito pro forma. Ouvir empaticamente também é a pessoa poder confiar em você, porque aquilo que for conversado entre vocês dois não vai ser motivo para a pessoa ser atacada depois. Porque às vezes os pais ouvem as coisas dos filhos e depois jogam na cara dele. E isso destrói a autoestima deles, destrói a confiança deles e você perde a mão. É Você verdade. perde a mão. Então, o que acontece? Ouvir empaticamente também é saber que aquela conversa é confidencial. Ele está confiando em você, Sim, entendeu? sim. Então, aí, agora, Ter quando é certeza que o ambiente é seguro, né? Então, confiar é perfeito, perfeito, confiança na pessoa que está conversando e ter certeza desse ambiente seguro, né? exatamente, tá? Exatamente. E agora, existem situações, porque os responsáveis pela criança é o pai e a mãe e o pai. Então, o que acontece? Quando um fica sabendo, tem que haver um diálogo entre o Já. casal, de tal forma que os dois fiquem sabendo, mas para aquele que ele não falou, que ele não confidenciou, não entre no meio Hum, da conversa. olha que Entendeu? interessante. Confie, porque se ele resolveu Sim. falar com a mãe e a mãe fala, olha, está acontecendo isso com o nosso filho. Os dois podem trocar ideia, né? Ele fala, então faz assim, pergunta assado, ou faz assim, entendeu? Os dois. E a Sim. mãe vem e dá Oh, continuidade àquilo. O olha, pai nunca está tinha por ouvido dessa trás. forma. O pai está Interessante. por trás, entendeu? Sim, Está sim. sabendo, também está ajudando através da pessoa que a criança está confiando. Porque é muito triste, Fernanda, você confiar em alguém, entendeu? E de Uhum, repente você vê que aquela conversa a outra pessoa está sabendo, é entendeu? verdade. Então, mexe. A minha É. neta telefonou para mim esses dias, né? Ela é um encanto e ela deve ter 6 anos de idade. Eu sou muito ruim para memorizar a idade, tá bom? E novinha. Aí ela falou assim: vô, eu vou falar. Olha só, eu tô falando em público, hein? Vô, eu vou falar uma coisa, vô. Mas olha, é só entre nós dois, viu, vô? Ixi, vai ficar Tá? gravado aqui, doutor Osmar. Aí eu falei: pode falar, filha, pode falar. E ela contou. É uma coisa inocente. Você tá entendendo? Sim, Mas ela falou para mim, sim, entendeu? sim, sim. De Eu não quero, confiança, né? eu não quero que a minha mãe saiba, viu, vô? Eu falei, tá, tudo bem. Eu avaliei que o que ela falou é infantilidade, é coisa dela, entendeu? Não faz mal nem para ela e nem para ninguém, entendeu? Então, tranquilo. Se fosse uma coisa mais grave, eu teria que saber conduzir. Eu teria que chegar no pai e na mãe, que é a minha filha e Sim, no meu genro, é, conversar com eles, mas eu teria que ter a certeza, eu teria que confiar na minha filha e no meu genro, de que a conversa ficaria entre nós três e eu iria conduzir. é. Até que eu conseguisse fazer com que ela falasse: escuta, vamos conversar com a sua mãe sobre isso? O que você Então, acha? Só às nós vezes, dois não vamos achar solução. exato, às vezes a gente faz isso no colégio, né? Quando acontece alguma coisa, a gente percebe que a criança se abriu, a gente fala, olha, seria importante a sua família participar disso, a gente pode conversar com a sua família, com a sua mãe, ou né, com os dois, ou você prefere sua mãe, só o pai, para que esse jovem saiba que isso vai estar sendo passado para frente e permitiu que isso foi passado para frente, né? Para não Perfeito. perder a confiança, porque é uma vez só, né? A hora Então, que perde a confiança. nós estamos falando das leis do amor, ficamos no pertencimento, porque é o mais sério.
O outro é hierarquia, nós não vamos falar muito nesta live, que a hierarquia é o seguinte, é a precedência de quem veio primeiro. Quem veio primeiro? O pai e a mãe. Então, o filho é filho, pai é pai. Tá? Então, tem muitos casos de pais sim, que se comportam como filhos, exatamente. tá? Muitos filhos que se comportam como pai, muitos filhos que se comportam como o marido da Com o mãe marido, e muitas filhas que se comportam como esposa do pai, Mas olha entendeu? que coincidência, no dia, acho que 29 agora de setembro, nós temos uma live especificamente sobre esse assunto com a Elaine Curiacos, que vai ser você está no lugar de filho, é alguma coisa assim. Porque isso será que seus filhos estão no lugar de filhos? Essa Exatamente. vai ser uma live só para a gente falar sobre esse assunto. E é a segunda lei do amor de Bert Helling das constelações familiares, entendeu? Que é exatamente essa. Não é hierarquia de um mandar no outro, é cada um ocupar o seu lugar, Sim, entendeu? exatamente. O avô é avô, o pai é pai, entendeu? Muitas vezes a avó assume o lugar da mãe, entendeu? E Uhum. aí a criança, quando ela tem problema, ela começa a ignorar a mãe e muitas vezes a ignorar o pai. E nós vivemos numa sociedade que está muito difícil das crianças darem valor para os pais. Vou falar uma situação bem rápida. Antigamente, os filhos viam o pai com outros olhos, grande, o cara que sabia, o cara que, entendeu? E esse pai, essa era mais de zona rural, esse pai sabia a época certa do plantio, a época certa da colheita, que tipo de madeira dava para fazer cabo de enxada, que tipo de madeira que dava para fazer cerca, os morões da cerca, etc. E isso era o conhecimento, era a sabedoria que ele transmitia. E o filho via isso e tinha orgulho do pai. Aí, com a urbanização, tá? E com o acesso fácil aos celulares, à internet, às informações, os filhos têm informações mais atualizadas do que os pais. É Então, quando verdade. os pais começam a falar, pai, tá por fora, né? Entendeu? Então, perdeu aquele elo que permitia que o filho visse o pai como pai. Uhum. Você está entendendo? No sentido de transmitir conhecimento, transmitir experiência, entendeu? E hoje é mais fácil os filhos ver, principalmente os pais mais humildes que não tiveram condições de estudar, e os filhos estão estudando. Então, muitas vezes, passam a achar que o pai e a mãe são ignorantes. Não, eles falam, mas não sabem o que estão falando. Perdeu aquele elo de admiração pelo pai. Então, Sim. e como que dentro desse novo ambiente você consegue travar um diálogo empático? É mostrando que quem é o pai é você, e é você, quem é a mãe é você, e que você tem como ampará-lo, entendeu? Que o amor que ele espera é de você. Ele pode ter muitos amiguinhos, mas quando dá errado lá fora, é para você, pai, para você, mãe, que ele volta. E você tem que estar de braços abertos. Mas para ele voltar para você, ele tem que confiar em você. E para confiar em você, você não precisa ser doutor em nada. Basta você ser pai e ser E mãe. ser mãe, exatamente. Muito bem. E tem uma outra questão, não sei se daí já seria a questão da empatia. Então, até aqui a gente está dizendo nessa comunicação, né, das escolhas, e aí dar voz, né? E a gente deu alguns exemplos de quando já tem alguma intercorrência. Agora, quando existe algum mau comportamento, doutor Osmar, hoje em dia a gente vive numa sociedade punitiva, né? Então, o que Perfeito. eles fazem é a punição. Então, Uhum. nesse contexto de empatia, de dar voz, como o senhor recomenda, então, um filho que realmente fez alguma coisa, como corrigir, assim, nesse sentido de não punir, né, de entender, porque a gente sabe que por trás de um mau comportamento, às vezes existe um motivo, né, nesse sentido que eu quero dizer, né, que existe Entendi. um porquê do mau comportamento, e isso já é muitas vezes é até um sinal, né, de um adolescente já emocionalmente fragilizado. Então, como que seria essa questão do não punir diante de um mau comportamento? A punição, ela é interessante. Às vezes a criança,
o adolescente, até a esposa e o marido, viu? Porque nós somos eternas crianças, tá bom? É só a idade que muda, mas somos eternas crianças. Nós aprontamos também. Então, o que acontece? Existem comportamentos em que a pessoa quer ser punida. Tá legal? Por que que a pessoa quer ser punida? Porque ela quer ser olhada. E criança faz muito isso. Tem criança que faz birra, tem criança que faz coisa errada, porque daí o pai e mãe chama atenção, ou seja, olha para ela. E até o suicídio. Tem pessoas que pensam no suicídio como forma de chamar atenção. Agora vão olhar para mim. Entendeu? Então, tem que tomar cuidado com a punição, né? E eu vou entrar exatamente na questão que você colocou da necessidade. E eu faço uma sugestão para vocês. Deve ter acesso por aí, o filme 7 minutos depois da meia-noite, tá? O nome, como diz a minha sobrinha, poderia ser Meia-Noite e 7, mas não é. É 7 minutos depois da meia-noite é o nome do filme, tá bom? Não é filme de terror, entende? Embora no começo apareça lá uma situação que parece que é filme de terror, mas não é. Tá? Eu não vou falar mais sobre o filme, mas é exatamente essa questão de que nós estamos falando agora da punição. Tá? Às vezes, a pessoa apronta intencionalmente com o objetivo de ser chamada a atenção, de receber uma punição. Por que ela quer receber essa punição? Às vezes é porque ela quer ser olhada, e às vezes porque ela tem, psicologicamente falando, uma sensação de culpa muito grande e ela acha que ela merece ser punida. E como ela não é punida, ela começa a fazer coisas erradas para ser punida. E ela questiona, mas quando você não vai me punir? Aí você acha que a pessoa não tem vergonha, a pessoa, entendeu? Sim. Não, se começar a ouvir de seus filhos, da namorada, do namorado, da esposa, do avô, da avó, enfim, do ser humano. Mas, escuta, isso está errado e você não vai me punir? Ela fez alguma coisa, ou ela está com culpa, entendeu? E aí só o diálogo, novamente, empático, diálogo, comunicação, né? Novamente, que você vai descobrir, porque às vezes ela tem culpa de coisa que ela não fez, de coisas que não merece tanta culpa, entendeu? Sim. Então, e também tentar resolver essa situação de culpa. Ou porque ela quer chamar a atenção, entendeu? Então, é a forma. Às vezes, ela fazendo coisas erradas, aí olham para ela, ela está carente de carinho, entendeu? Sim, e agora colocando do jeito que você colocou. Nós estamos falando do quê? De identificar as necessidades da pessoa. A pessoa não é o que ela faz. Isso tem que ficar bem claro, tá? A pessoa matou alguém, tá? Ela praticou um assassinato, mas ela não é assassina por causa do ato dela. Ela é uma pessoa que praticou uma ação. Então, antes de tudo, ela é uma pessoa. Eu tive que falar fortemente num grupo de pessoas que estavam com o discurso do ódio esses dias atrás, não é? E é uma frase que eu já ouvi várias vezes, mas nenhuma mulher põe bandido no mundo. Todas as mulheres põem um filho no mundo. Todas as mulheres põem um ser humano no mundo, um bebê no mundo. Agora, o que esse filho vai fazer é outra coisa. O que ele vai fazer vai ser fruto de uma estratégia que ele achou para satisfazer alguma necessidade sua. Então, veja bem, o que nós fazemos é fruto de uma estratégia para atender às nossas necessidades. E isso é só do lado bom ou também do lado ruim? Ou só do lado ruim e também do lado bom? Dos dois lados.
Quando você quer conquistar um namorado, você arruma uma estratégia de se embelezar, de ser simpática, é uma estratégia para conquistá-lo, porque você viu que aquela pessoa vai atender uma necessidade sua, seja de afeto, de companhia ou afinidades, é uma necessidade sua. Quando uma pessoa chega a matar a outra, tá? O ato de matar é uma estratégia, tá? Para atender uma necessidade dele. Eu não estou dizendo que essa necessidade dele é uma necessidade positiva, entendeu? Matar, roubar, fazer mal a alguém, machucar alguém, física ou psicologicamente, é uma necessidade negativa. Mas identificando a necessidade, aí dá para você trabalhar. Por que 90% dos suicídios são evitáveis? Porque através do diálogo você identifica a necessidade da pessoa. Necessidade de ser amada, de ser valorizada, de ser reconhecida, de pertencimento, Sim. entendeu? Então aí você vai identificar as necessidades da pessoa. E identificando as necessidades da pessoa, você sabe como trabalhar, entendeu? Sim. E, inclusive, você evita assassinatos. Como é que você, em grupos específicos, trabalha a agressão conjugal mútua, tá? Exatamente você trabalhando em círculos, ouvindo as pessoas, você vai identificar, estou falando em relação conjugal mútua, quer dizer, a mulher agride o homem agride a mulher, Sim. tá? Então, você vai identificar, como é que você me explica um casal que se amava, que resolveram se casar, de repente um não consegue mais suportar o outro? É porque as necessidades de ambos não Não estão foram, entendi. entendeu? Então, ali nesse círculo, eles vão identificar quais são as necessidades, porque às vezes a gente não sabe. No momento de raiva, você não sabe o que é a sua necessidade, você sabe que você está com raiva, somente isso. Mas a raiva é manifestação de uma necessidade sua, de uma carência sua de valorização, de reconhecimento, de pertencimento, enfim, seja o que for. Conversa empática com teu filho. Perguntas abertas. Perguntas abertas é o seguinte: não é para a criança responder sim ou não. É para a criança pensar no que vai falar. O que você estava sentindo naquele dia, filho? Como você acha que nós podemos resolver isso? Como que você acha que isso vai repercutir, filho? Na sua opinião, como que você acha? Veja bem, você está fazendo pergunta que ele tem que pensar para responder. E nisso dele pensar, ele está fazendo uma autorreflexão. E vai vir de dentro dele uma resposta. Não, pai, sabe o que é que eu senti que na hora, se eu fizesse isso, aí você vai identificando as necessidades dele. Sim. Agora, aí você pega e coloca uma outra questão. Tá, você identificou a necessidade dele, mas só que ele fez. E agora, José? Como é que faz? Ok? Aí é que o bicho pega. Vamos supor, um caso, numa cidade do interior de São Paulo, eu trabalho muito com guardas municipais, que a minha especialização é segurança pública municipal, e eu dou muito curso de formação para guardas municipais, tá? E numa cidade do interior, receberam um chamado de que tinha 4 pessoas fechando uma estrada e botando obstáculos na estrada e roubando, assaltando motoristas. Aí o inspetor pega a viatura com 4 guardas e vai para o local. Chega no local, era o filho dele. E agora? Como é que faz? Tem que dar um exemplo aí. Isso é fato real. Nossa. E ele chegou, né? Como aqui em outras cidades teve do guarda chegar, ser a filha que aprontava e jogava o corpo ribanceira abaixo, tá? Chegou lá, era a filha. Bom, aí extrapola, porque já aconteceu.
É. E é uma coisa grave. E você não pode ser conivente. O errado é errado. Então, o que foi, nos dois casos, teve uma solução semelhante. Filho, usando a expressão deles, barraco caiu. Agora você vai ser conduzido para a delegacia. Eu, como seu pai, eu vou junto com você para cuidar que você seja bem tratado. Você vai ficar preso, eu vou correr atrás e arrumar advogado, ver o que é que eu posso fazer, que a lei permite, que esteja ao meu alcance. Você vai contar comigo, eu sou teu pai, não vou abrir mão disso. Você vai contar comigo para o que der e vier. Mas dentro da lei, filho. Então, o que acontece? Mãe faz isso, pelo menos fazia, né? Na minha época, que eu era adolescente, criança, eu vi muitos casos assim. Comigo nunca chegou a acontecer. Do filho chegar em casa, aliás, com um irmão meu chegou a acontecer, minha mãe fez isso. Chegar em casa com objetos diferentes, um estojo, com lápis de cores diferentes. Uhum. Aí a mãe perguntava, mas olha, aí eu ganhei. Ganhou de quem? De fulano. Aí no outro dia, a mãe pegar o filho e ir lá, né? Fulano, vem cá. Você deu isso aqui para ele? Não, não deu, não dei. A mãe fazer o filho devolver, pedir desculpa, tá? No caso da minha mãe, torceu a orelha, tá legal? Mas veja bem, em nenhum momento essa mãe fala para o filho: a partir de hoje você não vai comer, não vai beber, você não é mais meu filho, arrume suas coisas e vai embora. Não abandona, né? É aquela coisa do amor incondicional, né? Voltamos para a questão do pertencimento. Do pertencimento, quanto isso é do importante. Acolhimento. Sim. Você está entendendo? Porque Sim. A criança ela vai ficar revoltada, é lógico, é um sentimento dela, entendeu? Ela vai ficar revoltada, ela vai achar ruim com a mãe, coisa e tal, mas a sensação maior é o seguinte, e isso é inconsciente, ela pertence, ela é querida, ela é amada, entendeu? Ela não foi excluída por causa daquele ato. Você está entendendo? Sim. E mais do que isso, ela tem oportunidade de não repetir. Tá? E a família tem a oportunidade, num erro, né, num mau comportamento, de ajudar ainda mais esse jovem, né? Exatamente. Descobrindo o que estava por trás, né, daquele comportamento. Ou seja, às vezes um mau comportamento é uma oportunidade de você ajudar seu filho. Olha, o mau comportamento, o bom também, mas o mau comportamento, aquilo que sai da linha, o mau comportamento e os conflitos, tá? São fontes inesgotáveis para você estudar comportamento, analisar o que levou aquilo. O problema da nossa cultura punitiva, qual é? Nós acharmos que com a punição você resolve o problema. Com a punição, você empurra o problema para baixo do tapete. Tá? Então, eu estava conversando com a minha irmã agora esses dias, né, e um belo dia, um amigo da família trouxe para minha mãe uma bela de uma vara de marmelo. Né? Acho que a geração de hoje nem sabe o que é uma vara de marmelo. Acho que não. Tá? Então, é uma vara que você surrava as crianças na época apanhavam, crianças e mulheres eram objetos de direito e não sujeitos de direito, então era passível a corretivos, né, que se chamava. Né? E esse corretivo apanhava tanto criança como apanhava mulher. Eu vi muitas mulheres lavando roupa no tanque e apanhando. Não é? Então, e as pessoas viam e era normal isso dentro da cultura da época. Muito bem. Agora, o que leva uma pessoa a trazer uma vara de marmelo? Porque a vara de marmelo, ela bate, ela verga no seu corpo, mas ela não quebra. Ela não quebra. Entendeu? O que leva uma pessoa a trazer uma vara de marmelo, tá? Que a minha irmã fazia voar a vara de marmelo para o quintal do vizinho, não é? E achar que aquela vara de marmelo ia resolver problemas.
entendeu? E aí nós viemos de uma cultura, não é? De que quando você faz alguma coisa de errado, você recebendo algum impulso, algum castigo negativo, você não repete aquela coisa de errado. Isso é experiência com ratinhos dentro de gaiola, coisa e tal, para ele botar a patinha e beber água, ou se ele botasse a patinha, parava a água, tomava choque. Então, esses comportamentos, né, vieram para o sistema educacional. Sim. Entendeu? E ainda hoje é cultura, embora a nossa geração há muito tempo não veja isso, tanto é que eu acredito que muita gente nunca ouviu falar em vara de marmelo, entendeu? Não seja, mas ainda está introjetado em nós que se o seu filho fizer alguma coisa de errado, basta você trancar ele no quarto, botar ele de castigo para pensar, basta você dar algum castigo para ele, que ele vai se emendar, ele não vai fazer mais aquilo, ele vai, usando a frase que a gente sempre ouvia, né? Criar juízo. Não vai. A punição, ela tem o dom de revoltar. E eu tive experiências próprias com amigos, tá? Que simplesmente passaram a odiar português porque eles foram castigados pela professora de português. Então, eles passaram a odiar português. Entendeu? Então, veja só que interessante, né? Há uma transferência, entendeu? Da pessoa para a matéria. E aí você passa a odiar uma escola, passa a odiar uma igreja, passa a odiar uma cidade, passa a odiar um clube, entendeu? Exatamente por causa de alguma coisa que foi feita em termos punitivos. E é uma quebra de paradigma, né? É algo que a gente precisa mudar de pensamento, porque não, simples assim, porque não resolve, né, doutor Osmar? Que não resolve. Dessa forma. Só prejudica, só aumenta o problema, né? Só aumenta o problema. No caso é o seguinte, o que eu tenho para falar, por exemplo, para os pais, né, que estão nos ouvindo, e para os filhos também. Filhos que por acaso estejam nos ouvindo, vocês sabiam que o pai e mãe têm sentimentos? Que o pai e mãe também sofrem? Que o pai e mãe muitas vezes está passando por situações e eles não se abrem porque eles amam vocês e não querem que vocês sofram o que eles estão sofrendo? Então, essa empatia do pai e mãe, filhos, pensem nisso, porque não é só receber, 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 embora essa seja a função dos pais, tá? A lei do equilíbrio diz o seguinte: nós temos que dar conforme o merecimento da pessoa. Se você der mais do que a pessoa merece, a pessoa inconscientemente vai criar uma dívida que ela não vai conseguir pagar, inconscientemente. É quando o pai dá demais para o filho e o filho se revolta com o pai. O filho começa a tratar mal o pai. Um belo dia o filho põe uma mochila nas costas e sai de casa. E o pai fica sem entender. A mãe fica sem entender. A mãe fala: oh, meu Deus, eu amo, eu fiz de tudo, eu não queria que ele passasse pelo que eu passei. Essa é a pior frase que existe. O filho tem que passar pelo que o pai e mãe passou. Tem que passar, pais. Tem que passar, mães. Tá? Não, eu não quero que ele passe pelo que eu passei. Tá legal. Então ele não vai conseguir amadurecer, ele não vai conseguir enfrentar as dificuldades, ele vai deixar o pensamento dele dominar ele. É a frustração, né? É a frustração. A frustração é um aprendizado, é um crescimento, então, né? Deixa os filhos terem que sofrer a parte deles, porque faz parte do crescimento. Pai, você só é o que você é porque você passou pelo que passou. Mãe, você só é o que você é porque você passou pelo que você passou. Você não gostaria que seu filho ou sua filha fossem vitoriosos? Então deixa eles lutarem também, deixa eles baterem a cabeça também, mas mostra para eles que você é pai e mãe para o que deve e é. Não tem jeito de ser pai e mãe só pensando no lado bom dos filhos, porque tem muito pai e mãe que ama os filhos, tem orgulho dos filhos, até o filho fazer alguma coisa de errada. Então só gostava da parte boa do filho. Gostar, amar, empatia,
é gostar por inteiro da parte boa e da parte ruim. A parte boa, vibrar. E a parte ruim? Participar para tirá-lo dessa situação. Se ele fizer alguma coisa de grave que ele tenha que pagar perante a justiça, leva para pagar perante a justiça e mostra para ele que você está do lado dele. Entendeu? Sim, Agora, isso. tem que saber qual é o limite. Essa é a coisa mais difícil que existe. Saber qual é o limite de mostrar para ele que ele pertence, que ele é amado, que ele é valorizado, ou passar a mão na cabeça de tal forma que depois ele vai repetir: não, meu pai apoia, minha mãe apoia, Exatamente. estou em Posso casa. fazer de novo. Doutor Entendeu? Osmar, nós estamos explodindo com o nosso tempo aqui, mas então eu queria fazer só um resgate, aí o senhor finaliza. Então, a gente está falando aqui, gente, acho que a palavra da vez, assim, é a empatia, né? Então, a gente está dizendo que o que a gente faz para os nossos filhos terem esse senso de pertencimento? É dar voz, né, ouvir empaticamente, né, saber ouvir, participar do cotidiano dos nossos filhos, perceber as necessidades dos nossos filhos, mesmo quando acontece algum mau comportamento, né, o conectar-se empaticamente, que é conectar-se com os sentimentos e respeitar essas leis do amor, né, que é o pertencimento, a ordem, o equilíbrio. Então, acho que Exatamente. assim, essas questões da empatia, do ouvir e de saber o ouvir, eu acho que é uma das coisas mais importantes aí, né, doutor Osmar, para essas questões de pertencimento. Exatamente. Saber ouvir sem julgar. Gente, é o Sem seguinte: julgar. o simples fato de você estar me vendo aqui agora, você já está me julgando. A nossa cultura é essa. O fato de estarmos vendo a Fernanda, nós já estamos julgando. Tá? A maneira como nós falamos, a maneira como nós rimos, a roupa que nós estamos vivendo, o nosso sotaque, enfim, nós já estamos sendo julgados, porque a nossa cultura é essa. Então, quando eu falo ouvir sem julgar, eu tenho consciência de que é difícil, tá? Ouvir não é você falar, é ouvir. Às vezes a pessoa vem para falar a história dela. Olha, eu estou passando por uma situação, se imagina que eu estou passando fome, ou passei fome por causa disso, ou olha, eu estou sofrendo. Que nada, menina. Isso daí, dá graças a Deus. Olha quantas pessoas estão em situação pior que você. Você é privilegiada. Olha o lado positivo da coisa. Olha, isso não ajuda. Isso derruba mais. Ou então, a pessoa começa a falar: olha, eu estou sofrendo por causa disso, daquilo. E você não sabe de nada. Você tem que ver o que eu passei. Sabe? Eu passei isso. Mas vem cá, mas ele não está querendo saber o que você passou. Ele está querendo alguém para ele botar para fora aquilo que está machucando, aquilo que está traumatizando. Então, saber ouvir não é você contar uma história para ele se motivar. Saber ouvir empaticamente é você tentar se conectar com o que ele sente. Com o que ele sente, não é com a história. Ele pode falar a história mais escabrosa do mundo, seu cabelo ficar arrepiado, mas você esquece a história. E tá, mas e como que você está se sentindo? Ah, eu estou me sentindo mal, coisa e tal. Aí você, mas também pudera fazer o que você fez, até eu ficaria. Entendeu? Aí você acabou com a empatia, Acabou. entendeu? Certo. Porque você vai colocá-lo numa situação de defesa. Ah, você está falando assim porque você não estava no meu lugar. Se tivesse no meu. Veja bem, mudou. Ele já não está mais falando de sentimento, ele está se defendendo. Entendeu? Então, a Sim. mensagem que eu deixo é essa: ouvir empaticamente é não julgar, não dar conselhos, é conduzi-lo para que aquele conselho que você queria dar saia dele, tá? Fernanda, agora vou fazer uma fofoca aqui, Fernanda, para quem está nos ouvindo. Não falamos nada do jeito que nós combinamos, né? Mas o que é importante é que a mensagem passou, né? Mas foi excelente, doutor Osmar. Acho que conversar com o senhor sempre é um aprendizado, com roteiro ou sem roteiro. Aqueles que estão nos assistindo, a gente conversou o roteiro, coisa e tal, a gente pensa, né? E o mais interessante, Fernanda, é que eu me concentro no roteiro, tá legal?
Que tá indo na hora, né? Na hora. Né? Mas foi ótimo. Eu espero ter colaborado, agradeço muito. Fernanda, você é ótima, tá? Eu gosto muito quando você está na mediação e é um prazer, estou aqui. Quiser voltar no assunto sobre um outro aspecto, né? Porque a gente se ateve muito a uma situação só, mas é isso. Mas eu acho que foi importante. Acho que é nós falamos um da assunto essência. importante. E é um assunto importante que, às vezes, falando muito superficialmente, as pessoas não incorporam, né? Não conseguem entender. Eu acho que essa questão da escuta, dessa comunicação empática é importante demais. Então, com certeza valeu. O senhor é maravilhoso, é uma delícia conversar com o senhor. Eu agradeço imensamente esse tempo aí que o senhor disponibilizou para a gente para compartilhar um pouquinho só desse conhecimento. Eu tenho certeza que essa vai ser a primeira de muitas outras lives que a gente vai fazer aqui no colégio. Vamos lá, estou à disposição, viu? Pessoal, só para lembrá-los, então, a semana que vem, dia 23, na quarta-feira, nós teremos a live com a doutora Anelisa Bertoldi sobre depressão. Meu filho está triste ou deprimido? Que, né, existam essas nossas lives, são todas uma sequência, as coisas se intercalam justamente para a gente poder prevenir. Doutor Osmar, mais uma vez. Fernanda, só um adendo, Fernanda, desculpe, eu não falei nada sobre depressão hoje, porque eu sabia do próximo tema, mas eu quero deixar aqui registrado o seguinte: a depressão anda de mãos dadas com o suicídio. É muito importante, tá? Essa live que a Fernanda está colocando, que participem, porque é fundamental, tá? Entender um pouquinho mais da depressão. Obrigado a todos. Obrigado, Fernanda. Eu que agradeço demais a participação de vocês.